Olá, bom dia. Hoje é uma segunda-feira, 24 de abril de 2023, 6h18 da manhã. Então vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. E sobre o que nós vamos falar? Sobre o quê? Sobre o dilúvio santo. O dilúvio. E o que seria o dilúvio? O divino me disse para eu somar. Eu disse para ele: quanto mais tabela eu for pegar para a escritura santa, eu revelar, não, sustentar, não, realizar, quer dizer, petrificar, não, vivenciar. Eu pintar, desenhar. A questão é você saber o que o dilúvio esteve a representar. O dilúvio não é uma coisa simples a gente alcançar. Sim, nós podemos até tentar. Sim, nós podemos até tentar. A questão é que a porta do dilúvio, para você alcançar, você precisa, no mínimo, teorizar. Sim? Não se pode mesmo acreditar que você vai em um lava-jato edificar se você não tem base para esse mesmo lava-jato você sustentar. Assim, se você deixar a teoria vazar, vaza aqui, vaza acolá, vaza aqui, vaza acolá, vaza aqui, vaza acolá, com toda certeza a teoria do diluviar, nem isso você vai poder, sim, apresentar. Imagine alcançar e sustentar. A questão é a gente saber. Não, é a gente saber a diferença. Diferenciar, sim, coisa básica. O que uma gota é capaz de realizar quando o copo cheio está. Com toda certeza, um dilúvio será. Principalmente se eu estive a colocar o copo num lugar onde não se pode nem se pensar em uma única gota. É cair lá. Imagina mesmo, se eu pegar um balde e colocar num determinado lugar, uma gota aqui, outra gota acolá, uma gota aqui, uma gota acolá, daqui a pouco o balde esteve a extravasar. E aí pronto, um rio de açúcar a passar. E a gente sem saber mais como se comportar. Porque se o rio de açúcar estar a passar e continua o balde lá, pinga aqui, pinga acolá, pinga aqui, pinga acolá, imagine se eu vou conseguir barrar uma gota num copo d'água que o tempo todo esteve a se preparar, sim, para um escândalozinho aqui, um escândalozinho acolá, um escândalozinho aqui, um escândalozinho acolá. E um grande teatro a gente montar, com direito até a sair para passear. Sim, com uma malinha aqui, outra malinha acolá. Vamos colocar malote. Não, a moda é malote aqui, malote acolá, malote aqui, malote acolá. Do que isso esteve a adiantar? Em que momento nós fomos capazes de levantar, numa mesa sentar e trazer a teoria do lugar, para na prática a gente mostrar e assim a gente poder, sim, se sustentar. Mas
Ah, mas aquilo que é de fundamental importância a gente realizar. Sim, pergunta. A questão é, antes da gente levantar a mesa, alcançar, até a coragem de sentar, um copinho de água aqui, outro copinho de água acolá, a gente vai ter que falar em que país a gente está. Pergunta básica? Sim. Posso eu sentar com toda essa disposição? Sim, para a própria mesa eu bancar? Posso eu chegar mesmo, acreditando mesmo, que alguém não vai logo uma canetinha usar para me tirar de lá? O país onde diluviar é algo que a gente nem consegue mesmo dimensionar. Sim, porque se eu for pegar, sim, meu santo, a tabela do somar. Se eu for pegar, ó, uma justificativa aqui, uma justificativa acolá, uma justificativa aqui, outra justificativa acolá, justificando tudo aquilo que por aqui se costuma realizar, tudo aquilo que se costuma passar, dando crédito à própria coisa. Sempre assim, subjugar. Nos colocando nessa condição de debaixo da mesa. A gente sempre vai estar debaixo da mesa. A questão é quem vai sentar na mesa para o tempo todo nos chutar feito cachorro. Cachorro que se conforma com migalha aqui, migalha acolá, migalha aqui, migalha acolá. O tempo vai passar, é verdade. A questão é que a velhice costuma chegar para todos nesse lugar. E quando a velhice ela costuma chegar, puxa vida, a possibilidade de com ela o caixão, sim, o caixão, sabe como é que é? Nos lembrar de tudo aquilo que nós não estivemos a realizar. É a tabela do nosso caminhar. E aí, por mais que a gente não venha desejar, sabe como é que é? Aí é uma soma aqui, outra soma acolá, uma soma aqui, outra soma acolá, e insiste. Parece que o caixão vai lotar. E vai trazendo. O problema é quando a gente chega, assim, para no caixão deitar. A gente vê que, olha, tudo aquilo que a tabela foi capaz de buscar como nossa carga para a gente carregar, santo Deus. Aí a gente quer o caixão esvaziar, porque a gente quer entrar. A gente quer entrar no caixão. A gente quer deixar toda essa carga lá. Mas aí tem, sim, a multiplicidade de nós. Sim, aquele nós que foi buscar tudo aquilo que nós deixamos de realizar. Em contrapartida, tem aquele de nós que foi buscar tudo aquilo que nós estivemos a realizar para na balança estar. E aí o caixão começa a se multiplicar. Se multiplicar, e aí pronto. Chega gente para, de algum modo a gente acredita assim, é para nos enterrar, para ajudar, sim, o caixãozinho a arrumar, a tampa colocar. Pronto. A questão é que não chega só aqueles que estiveram a passar para o mesmo lado que a gente está a encaminhar. Não, aqueles que estiveram, de fato, de nós, a aproximar, a gostar, a simpatizar, essa coisa toda. Chega aqueles outros, sim,
que faz parte da tabela, a cobrar. E foi num momento desse que eu resolvi entrar. Eu disse, eu tô aqui. Ai, eu estou aqui. Eu pensei. Não, eu disse, isso, sei lá. Eu vou colocar pontos positivos para mim. Vou colocar pontos que eu deveria diminuir. Eu vou me multiplicar aqui. O problema foi na hora de dividir. Sim, eu disse, eu vou entrar aí. Para a divisão ser perfeita para mim. Naquele momento que eu peguei para entrar, eu vi alguém me chamar. O braço até esteve a cruzar. Me disse. Olha, eu preciso lhe avisar. Quando chega assim, ao ponto de braço cruzar, você pode esperar. O quê? Você pode chegar, que é gente, quer dizer, você pode checar, pensar, não, é gente grande. Não, é gente grande num lugar. Sim, porque braço cruzar, olha, braço cruzar, pescocinho, ó, descansar. Aí eu lhe disse, quer dizer, eu me disse, quer dizer, eu disse, quer dizer, eu pensei, quer dizer, eu falei. Santo, é uma condição assim para eu sentar, levantar, que tipo de coisa. Mas sabe como é que é? Teorizar para poder praticar. Aí vi logo o que? Braço desconjuntar. Quando eu vi braço desconjuntar, eu disse, não vai prestar, não vai prestar. Mas sabe como é que é? Sabe como é que é, gente? O quê? Gente que quer, de fato, voltar para uma nova trajetória inaugurar. Sabe como é que é o dividir? Até aqui eu agi assim. Daqui em diante não vai ser mais assim, não. Eu não aceito mais contribuir. A velhice tomou conta de mim. Eu sinto que tem caixão aqui, caixão por aí. Eu não vou deixar tudo isso cair para cima de mim. A coisa é assim. Aí eu disse, olha, escreveu algum livro, sim, para você se sentir assim, deixou algum tipo de coisa. A questão é a gente poder. O quê? Sim, porque esse braço cruzou. Depois desconjuntou, depois mão apresentou. Eu logo disse, registrou. O problema é o que se registrou. O quê? Um registro. Sim, o homem deixou. O problema é que detonou. O que especificou. Eu logo disse, meu Deus do céu. Mas por que assim o Senhor realizou? O medo. O medo em mim brotou, de mim brotou, para mim brotou, o medo até se apresentou. E aquilo tudo me angustiou. Então eu resolvi. A questão é você saber, sim, você saber realizar. Isso não é para todo mundo, não. A realização. Não, é necessário você ter capacidade. Sabe como é que é? A palavra não é bem investigar, mas é a capacidade de somar uma coisinha aqui, outra coisinha acolá. Aquela palavra que uma vez, quer dizer, até na moda já esteve a ficar, somatizar. E se você tem a capacidade de somatizar, você entende que na sepultura você pode até parar. Nem sempre é essa sepultura que a gente costuma mesmo. Sim, sabe como é que é? Enquadrar, quer dizer, concretizar. Não, é uma sepultura que não nos dá nem mesmo o direito da gente se enquadrar, feito pessoa no lugar.
E foi essa sepultura que ele esteve a enxergar. Sim, tirando dele tudo aquilo que até há pouco ele acreditava vivenciar. Com medo dessa sepultura do enquadrar, é que ele resolveu, de fato, teorizar. E toda uma teoria deixar a especificar, linka aqui, linka, ao ponto de um corpo formar. Essa é a questão. Essa é a questão. Se quando Deus pediu para Noé uma arca, ele preparar, compreendendo que o dilúvio iria chegar, Noé soube enxergar as possibilidades, sim, de quem iria dentro da arca estar. Isso quer dizer que Noé sabia somar. Porque ninguém constrói uma arca no lugar para a teoria se praticar na hora da necessidade chegar, se não tiver a capacidade de analisar aquilo que está a se passar. Sabendo ele enxergar uma coisinha aqui, outra coisinha acolá, acreditava ele que essa mesma arca ele estava a preparar para ninguém enquadrar dentro daquele ambiente que ele estava a caminhar. Queria ele uma dinâmica, diferenciar, dizer para cada um que cada um pudesse mesmo cuidar da sua própria vida de cunho, vamos dizer assim, particular, peculiar, a se profissionalizar, mas que aquilo tudo poderia dificultar todo um processo que iria se apresentar dentro das peculiaridades que cada um estava a levar. A questão é você ser capaz de verbalizar aquilo que você está a enxergar. E se você começa a verbalizar aquilo que você está a enxergar, dando para o outro, o entendimento de que você está a ligar ele a tudo aquilo que está a se passar, me diga se em algum momento isso vai prestar. A questão é a gente saber, puxa vida, é a gente saber que caneta a gente usar. Sim, porque não adianta mesmo eu esbravejar, se dentro do meu ambiente eu não souber, sim, buscar aquilo que vai mesmo me auxiliar. Para de algum modo, as minhas mãos eu lavar. Feito Pilatos. Essa é a questão. É a gente cutucar quem pode realmente o problema solucionar. Dizendo para ele que ele com toda certeza teria que rasgar até a cadeira que ele esteve, sim, a ganhar, sem mesmo, sei lá, romanticar, poetizar, com currículo, que não é tão fácil assim de carregar. Pense em você chamar alguém para o tempo todo, a vida de alguém forçar, sem nem alguém se atentar para aquilo que alguém está a realizar, a ponto de o próprio nome assinar como se fosse o próprio alguém no lugar, de uma maneira que não se pode nem mesmo se pensar como de razão. A questão é... Não, a questão é a jurisdição. Sim, eu fico pensando mesmo, se alguém
Se alguém chegar e minha assinatura em algum lugar colocar, sem nem eu dimensionar aquilo que estão a realizar. E um dia eu me vejo assim, sim, com minha assinatura lá, sem alguém me dar aquela coisa, sim, que a gente poderia até falar, o direito de falar. Sim, para eu me atentar e poder usar localização geográfica. Nesse dia, nesse lugar, não teria a menor condição disso aí eu assinar, porque eu estava a trabalhar em tal, e tenho como provar. Olha, a questão mesmo, é que a gente saiu mesmo dessa condição de cachorro que qualquer um pode chutar, a condição de pulga que cachorro pode carregar. Olha, quando a gente passou a essa condição de pulga, para cachorro carregar para aqui, para acolá, para cachorro solicitar que viesse de fato a examinar se uma pulga aqui, outra acolá, pronto. Foi só o que esteve a bastar para a gente mergulhar no barril, que aqui estiveram, de fato, a edificar como bom mesmo para se estar. Imagine você o tempo todo se mergulhar nesse barril, ao ponto de ninguém mais importar. Puxa vida, você ficar assim. Não, porque há de se considerar, olha, o problema é a gente não conseguir, sim, voltar ao banco escolar. Direita, vão ver? Esquerda, vão ver? Coisa que a gente tinha que realizar. Assim, quando, sabe como é que é? Para a pátria a gente festejar. Direita, vão ver? Esquerda, a gente tinha que saber o mínimo, o básico, para a gente saber caminhar. Direita, vão ver? Esquerda, vão ver? Direita, vão ver? Direita, vão ver? Esquerda, vão ver? Puxa vida. Enquanto a gente esteve a esquerdar, acreditando nos ganhos que poderiam nos dar, de alguma forma a gente esteve a se credenciar, sim, como um prato bom mesmo, de se colocar, sim, sabe como é que é para alguém pintar, sim, sabe como é que é feito ouro no lugar. Mas sabe como é que é? Quando você vira destro no lugar, aí você vê assim, puxa vida, ser destro no lugar, não sei. Mas você o tempo todo esteve a esquerdar. Quando o destro esteve mesmo a se apresentar, você já não sabia mais o que realizar. Porque a mão esquerda o tempo todo esteve a assinar. Com uma caligrafia que você nem conseguia enxergar. Aí chega o destro manda você, de fato, letra de forma usar, porque ele quer acompanhar. Ele não aceita mais a caligrafia que ninguém consegue, nem sequer uma vírgula, identificar. Quer que use letra de forma. Puxa vida, imagine você dentro do ambiente em que você praticava, já estava treinado, bom. A teoria era a própria prática. Aí chega alguém e diz que é letra de forma. Eu quero letra de forma. E tem que colocar o ponto, o acento, a vírgula. Eu quero letra de forma. E mais. Eu não quero que o distanciamento entre uma linha e outra
seja de 0,0000, não. Eu quero um distanciamento de dois pontos. Eu quero chegar, compreender o que se passa lá e nas entrelinhas de uma frase para outra eu quero alcançar. Ninguém aqui vai me enganar, não. Puxa vida, você ficar sem saber. Você compreender que o dilúvio em pessoa pela porta este vai entrar. Desse dia em diante, ninguém mais soube. Ninguém mais soube como um copo de água levantar. Santo, não sei porque que o divino me pediu para essa leitura realizar. Santo Deus, quando eu entrei mesmo, eu tive vontade mesmo. Tive vontade foi de chorar. Chorar. Quando eu fiquei olhando assim, como é difícil mesmo a gente se acostumar, sim, a viver assim, ó, sempre assim, o pescoço a carregar. Santo Deus, ao ponto de a gente não conseguir levantar a cabeça mais no lugar. Imagina você estar assim. Aí chega alguém e diz, você precisa de fato passar a cabeça para cá. E depois sustentar, porque eu quero saber onde a cabeça vai entrar. Puxa vida. Você não conseguir encontrar um único ponto. Um ponto para você buscar. Com princípio de conduta, de cunho particular. Sim, porque prato você precisa virar. Porque você precisa a sua própria balança se apresentar. Aí você vai saber o que é somar, o que é tirar, o que é colocar, o que é multiplicar. E a divisão, ela mesma vai se apresentar na medida em que você começa a praticar conta básica no lugar. Assim, as expressões aritméticas você vai saber dominar. A questão é você o tempo todo só ficar. Aí vem um e diz para você cabeça levantar, passar para o outro lado e colocar de uma maneira que você não tem nem a mínima condição de realizar. Porque você não soube mesmo se comportar como uma entidade pública. Uma entidade pública não pode se comportar com escolha de cunho particular, não. É uma entidade pública. Uma entidade pública não pode ter lá daqui, lá da acolá. Tem que saber, de fato, virar, entrar, buscar, salientar, retratar, voltar, vira de novo, busca, salienta, sem ter preferência. Sem ter preferência. Mas a gente deixou. Não, a gente deixou de fato a estrutura do sindicalizar nos tirar toda a possibilidade da nossa própria vida a gente carregar. E a gente passou a ser alvo de cunho particular. E no caixão do enquadrar, olha, o caixão do enquadrar é muito pior do que se o corpo viesse a tombar. O caixão do enquadrar é lhe humilhar, é debaixo da mesa lhe colocar, como cachorro lhe tratar, e pulga você virar. E pior, tirar você até a condição de no circo estar com pulga. Você ficar a rodear o circo sem ter a mínima condição de nem pensar em do circo se aproximar. E você não conseguir mesmo perna buscar.
perna buscar para você levantar, na mesa você sentar e você ter a coragem de documento apresentar. Como gente de pensar, gente que esteve a conquistar o direito da pátria representar. Então não tem essa de coroa você buscar para você ser capaz de colocar dente para Paraquará. A nossa arcada dentária, nós mesmos devemos atirar. Na medida em que a gente não soube se retratar enquanto instituição pública, a gente deixou mesmo sindicato nos guiar. É um lado que eu quero estar, é um lado que eu estou a desejar, é isso aqui, é isso acolá, é isso aqui, é isso acolá. E perdas. Perdas e perdas e perdas e perdas e perdas e perdas. Ó, vai chegando uma perda. Perda aqui, perda acolá, perda e perda. E quando você vai de fato na balança colocar, você tirou de você até o direito de se aposentar. Na menor hipótese, alguém pode o seu nome levantar e toda a sua vida prejudicar. Porque aposentar não é só você a carteira de trabalho assinar e dar baixa, não. Aposentar é o direito pleno de você sair do lugar e deixar toda a sua vida profissional lá. E qualquer um poder de fato levantar. Sem lhe incomodar. Você não faz mais parte do lugar. Para alguém, outros, ficaram de fato, ó, o tempo a usar para lhe agoniar, lhe perguntando isso, lhe perguntando aquilo, lhe perguntando, e você ali o tempo passando e você se angustiando mais do que quando você esteve trabalhando. É por isso que é tão difícil. É tão difícil encontrar o que estão buscando. Como é que eu posso encontrar aquilo que eu não estive plantando? Como é que eu posso encontrar aquilo que eu não estive realizando? Como é que eu posso encontrar aquilo que eu não estive preparando? Como é que eu posso? Onde é que isso pode estar? No ar? Porque se o dilúvio aqui esteve a chegar, Deus esteve a preparar. Não foi do nada, não. Deus não soprou dilúvio. Não. Quando Noé esteve a visitar, ele sabia o tempo certo de ali estar e dizer para Noé: você tem esse tempo para a habilidade você praticar. Porque se assim você não realizar, de qualquer forma, meu filho, de qualquer forma o dilúvio vai passar. Eu estou chegando no tempo hábil para você ter tempo de sobra. Mas a sobra é aqui. Essa expressão aqui, ó. Princípio, meio e fim. Você tem parêntese, colchete, tem chave, tem sinal de multiplicação, de divisão, de diminuição e de soma, adição. Realiza a expressão, Noé. Quando aqui, ó, você chegar
é a certeza de que o dilúvio, meu filho, o dilúvio também vai cair nesse lugar. Noé usou o tempo dele para se preparar. Noé não esteve a buscar aquilo que ele não esteve a preparar, não. Então não tem como a gente apresentar aquilo que a gente não tem, não. Como é que eu vou arrotar caviar se nem feijão eu estive a plantar? Se feijão é alimento básico que o povo brasileiro está acostumado a colocar no prato. Quer dizer, estava, né? Acostumado a colocar no prato. Feijão, arroz e carne, farinha. As variáveis, a depender de cada lugar. Mas a gente tinha uma raiz capaz de nos sustentar enquanto árvore no lugar. A gente tinha é ver passado. Eu tinha isso. Eu tinha. Se eu não tenho mais, eu tenho que ter a coragem de falar. Se eu tinha uma família, eu digo, eu tinha uma família. Eu tive uma família. É a minha atual realidade. E se eu tinha, eu posso buscar em tudo e quanto é lugar. Eu não vou encontrar essa família. É porque eu tive. É bem diferente de que eu tenho. E eu terei futuro. Porque para eu ter no futuro, eu vou ter que começar. Isso é básico, é beabá. Não existe essa raiz no lugar. Devemos pegar um relógio e o ponteiro do segundo acompanhar. Até esse sabe o que realizar. Até esse. Se esse sabe o que realizar, imagina 1 minuto e a hora. Cada um sabendo ao mesmo tempo o que realizar para essa raiz aqui nunca mais se criar. Coisa simples. Coisa simples. Não sou eu que não tenho mão vazia. Eu não tenho, mão vazia. Eu tenho, sim, mãos para trabalhar. Eu não vou amassar, não. Não vou sentar num lugar para amassar, não. Olha, o livro da memória do que eu tinha, o divino fez questão de fotografar. É fotografia. Olha, Maria de Cássia, você tinha, minha filha. É uma realidade cruel, essa que eu vou lhe falar. Senta aí, a gente precisa conversar. Você tinha uma família. Você tinha. Vamos fotografar. Todas as vezes que você quiser dessa família lembrar, minha filha, você entra aqui, nessa dura realidade, onde a carne vai o tempo todo sangrar. Esse sangue, minha filha, você não vai encontrar, não, é sem ilusão. E você se deparar, tinha. Não tenho mais, eu não tenho, é simplesmente isso, não tenho. Você entrar no lugar sabendo o que você tinha e o que você tem, para não ficar amassando o ar, ponta da mão suar. E você saber, de fato, usar sabedoria o suficiente para você qualquer coisa pegar, pá, e a resposta você dá.
não fiquei apegada ao que eu tinha. O tempo de chorar, de lamentar, até esse o divino sentou e disse: olha, minha filha, não tem não. Não tem tempo de você chorar, de você lamentar, não. Porque cada tempo que você for usar para você chorar, para você lamentar, existem, Maria de Cássia, outras pessoas que vão precisar dessa pessoa aí que eu estou a falar. Então deixe, Maria de Cássia, deixe tudo isso nesse lugar e caminhe com o que você pode realizar. Sem apego, sem apego, muito mais você pode alcançar. Não para você desfrutar, mas para você com o outro compartilhar. É isso. E apenas isso. Nada além disso. Cruel, mas é o livro que me dá sentido. E eu sinto muito por isso. Bom dia. E estamos vivos. Simplesmente isso.